Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Esperança de Luz. Mais uma vez nos encontramos para estudar, aprender um pouquinho mais sobre o mundo espiritual. Quero deixar aqui a minha gratidão a todos aqueles que se inscreveram no canal, que compartilharam os vídeos, meu muito obrigado. Gostaria também de pedir para que cada um que se sentir confortável, que marcasse aquele like, um sinal positivo de que gostou do vídeo, gostou de assistir a essa temática e que marque o sininho das notificações para receber os alertas das estreias de todos os vídeos que eu vou postando aos sábados neste canal. Isso é muito importante porque assim o YouTube entende que há muita procura, muita demanda por essa temática do mundo espiritual e faz uma maior divulgação, com maior intensidade. Então, quem se sentir confortável, desde já, agradeço muito. Muito bem, o vídeo de hoje irá abordar um tema já tratado na minha primeira apresentação aqui no canal. Quem assistiu vai recordar a prece de São Francisco de Assis, a oração da paz, onde eu busquei detalhar passo a passo desta prece e trazendo assim todo o entendimento, buscando extrair entendimentos da necessidade da paz e por que perdemos a paz, por que sentimos tanto a falta da paz. Convido todos a assisti-la. Vou deixar aqui em cima um cartãozinho, um lembrete, para que você possa assistir mais tarde. Então, a apresentação de hoje, ela vai procurar trazer um reforço nesse entendimento da paz em nossas vidas, em toda a humanidade. Então, o tema da apresentação de hoje será: a paz é essencial em nossas vidas. Quem já não leu alguma mensagem a respeito dessa temática num livreto de mensagens, de reflexões, não é verdade? Então, essa mensagem, essa apresentação é dirigida a todos aqueles que se propõem a seguir os princípios cristãos e que possa avaliar as suas atitudes, as suas ações, para que possa fazer esse entendimento melhor da necessidade desse singelo e simples sentimento que é a paz, mas que é tão importante em nossas vidas. E nós, nessa busca de autotransformação, vamos nos curando, não é? Dessas dificuldades, dessas chagas que carregamos todos nós, toda a humanidade, e vamos muito passo a passo, na velocidade de cada um, conquistando aquele sentimento de paz interior, que é o que todos nós queremos. Então, para começar a falar sobre paz, primeiro precisamos entender o que é a paz. Porque muitas vezes nós falamos, não é, dessas expressões, mas temos alguma dificuldade de entender os conceitos, aprofundar o entendimento desses conceitos, desses significados das expressões. Muito bem, traduzindo em um simples conceito, podemos dizer que a paz é um estado de calma ou tranquilidade, uma ausência de perturbações ou agitação. E no plano pessoal, paz indica um estado de espírito isento de sentimentos negativos, tais como ira, desconfiança, ódio, cólera, mágoa, inveja. Nossa, nós podemos aqui realçar tantos sentimentos negativos que quando vamos conquistando paz, nós vamos nos limpando de todos esses sentimentos e emoções negativas. Após levantar, então, essa pequena lista de benefícios, alcançaremos, então, a paz. E aí eu pergunto a você que está me assistindo, se essa paz de espírito é tão boa, é tão importante para nós, nos traz tanto bem-estar, então por que perdemos a paz? Não é? É uma pergunta bastante interessante, importante, relevante. Por que perdemos a paz se ela é tão boa? Buscando refletir com o concurso de nossa consciência, vamos descobrindo que nós perdemos a paz devido às tribulações da vida, do dia a dia, não é? Na luta constante de sobrevivência. Ou seja, viver não é fácil na nossa sociedade, porque a nossa sociedade ainda está com muitas falhas, muitas chagas, como nós dizemos aqui nos nossos estudos.
muitas vezes vamos na luta constante pela sobrevivência e por buscarmos maior condição de conforto, não é? Para a nossa família, inclusive, muitas vezes vamos nos excedendo e vamos mudando o foco da nossa vida, da nossa atual existência, e vamos colocando como sendo o objetivo exatamente buscarmos bens materiais, como se isso fosse nos trazer paz, como isso fosse nos trazer a paz da consciência que cada um de nós deve de buscar nessa existência. Assim vamos supervalorizando os bens, vamos ficando individualistas, que assim vamos vamos realçando o que há de egoísmo em nós. Olha, uma das chagas importantes que precisamos sanar, não é? O ceticismo traduzido na falta de fé, nós vamos deixando de nos espiritualizar para nos materializar. Lembra de outros vídeos que eu já falei sobre essa questão? E assim vamos perdendo a fé. E por fim, nós precisamos buscar o amor incondicional de Jesus, o amor desinteressado, como nos ensinou Jesus. Onde nós vamos começando passo a passo, porque nós podemos dizer assim, mas eu não vou conseguir ter o amor incondicional de Jesus. Eu tenho aqui muitas imperfeições ainda, com certeza, mas nós precisamos dar o primeiro passo. É na velocidade de cada um, nas condições, na capacidade de cada um, mas nós precisamos dar o primeiro passo. Em primeiro lugar, nada nos impede de ter compaixão, de se compadecer pelo outro, pelo próximo, nas suas dificuldades de sobrevivência, de enfermidades, enfim, as famílias, principalmente nesse momento que o mundo hoje vive, dessa enfermidade mundial, não é? Nós precisamos ter empatia. E assim vamos nos transformando, nós vamos fazendo esse inventário interior, vamos trazendo o que acontece de dificuldades, de ilusões, não é? E aí nós vamos atingindo o nosso objetivo, que é de ter paz. E aí traz aqui a terceira pergunta, trago a terceira pergunta. Por que queremos a paz em nossas vidas? Então, por que queremos a paz em nossas vidas? A resposta está dentro e fora de nós. Em que sentido? Necessitamos da paz porque estamos sufocados por pensamentos densos, doentios gerados por uma sociedade cheia de ilusões e enferma por ela própria. Lembra que nós já falamos em outras apresentações sobre essas pressões que a sociedade materializada exerce sobre cada um de nós? Vai tirando o foco da nossa existência, vamos nos materializando, vamos tendo o nosso pensamento materializado conectado no ego, e aí vamos ficando enfermos, como nós falamos, enfermos da alma, e precisamos nos curar através da paz, mudanças de atitudes, de pensamentos, de sentimentos, tudo que a gente vem falando aqui nas apresentações. Convivendo em uma sociedade onde os princípios cristãos são relegados ao esquecimento e onde esses valores materiais são elevados a níveis extremos, acabamos por nos transformar em enfermos da alma e da mente. Gostaria de realçar aqui, vou deixar um card, um lembrete, sobre a palestra Valores Espirituais e Posse. Muito interessante e que relata muito bem, com riqueza de detalhes, todas essas situações, onde nos ausentamos de nossa consciência ou anestesiamos a nossa consciência e valorizamos o ego e tudo o que acontece, as consequências que traz a cada um de nós em nossas vidas. Então vamos aos poucos, através dessa perda de foco da espiritualização, vamos perdendo a paz. Então nós vamos nos sentindo exaustos, não encontramos a causa dessa angústia toda em nossas vidas. Vamos ficando perdidos em nossas atitudes e pensamentos e muitas vezes vamos perdendo inclusive a razão de viver. Ou seja, vamos perdendo, além da paz, a alegria de viver. Olha o quanto que é perigoso, o quanto que é importante retornarmos ao foco de nossa existência. Para contribuir com esse entendimento, vamos trazer o ensinamento do mestre Levi,
Mateus, lembra que eu já comentei? Muitas vezes se fala Levi nas escrituras e a gente pode ter algum desconhecimento, é Mateus, apóstolo Mateus. Como então Mateus nos traz, no capítulo 11, no versículo 28 de seu evangelho, a seguinte expressão do Mestre Jesus: Vinde a mim todos vós, que estáis fatigados sob o peso de vosso fardo, e eu vos aliviarei. Lembram dessa expressão do Mestre Jesus tão importante, como se ele tivesse assim com os braços abertos, esperando que a gente vá ao encontro dele e que reencontre a paz em nossas vidas. Olha como é interessante, como é importante esses entendimentos. Então, o que Jesus nos leciona através do Evangelho de Mateus? Ele nos faz um convite. Com todos aqueles que se sentem fatigados, pesados, sufocados, exaustos e oprimidos por todas essas condutas, pensamentos, sentimentos negativos, não é? Então, Jesus nos faz o convite. Ele nos convida a seguir os seus princípios e viver segundo os seus ensinamentos, quais sejam viver de acordo com as nossas consciências, sempre. Sempre a consciência é o nosso guia, é a nossa bússola, é a ela que nós devemos seguir. Jamais devemos dar vazão, dar seguimento simplesmente ao ego. O ego ele foi importante na formatação do ser humano primitivo, digamos assim. Só que agora nós precisamos, não é, nos alertar, já temos maturidade suficiente para abandonarmos esse nosso ego, a força do nosso ego, e adentrarmos na seara da consciência, nos elevando como seres humanos melhores. Gostaria agora de convidar a todos para ouvir as palavras da autora espiritual de muitas obras ligadas a emoções e sentimentos. Eu já comentei ela aqui em outros vídeos. Se chama Hermance Dufour. Quem não recorda, ela era na época de Allan Kardec uma adolescente, médium, e que auxiliou Allan Kardec nas revisões das obras e junto à Sociedade Parisiense Espírita, auxiliou muito nos trabalhos do dia a dia junto com Allan Kardec. Então ela foi uma pessoa de muita importância no início, no lançamento da doutrina dos espíritos. Muito bem. Na obra Para Sentir Deus, a autora espiritual Hermance Dufour nos orienta a respeito da solução do problema da falta de paz. Convido a todos a buscar a essa obra e a todas as obras. Acho muito relevante tudo o que Hermance Dufour coloca nas suas obras. Muito bem, o que ela nos diz? O remédio está na enfermaria da caridade e da espiritualização de nossas almas. Olha só, caridade, que é a ação, não é? Ou seja, a compaixão que se transforma em caridade, em ação de auxílio ao próximo, e espiritualização, ou seja, ter realmente o entendimento de que é um espírito, de que é uma alma, e não simplesmente um corpo físico materializado aqui, onde depois, na hora da nossa passagem ou da nossa morte, tudo se acaba. Ou seja, na verdade há pessoas que não acreditam que há uma passagem, que tudo aqui se acaba. E Hermance Dufour, ela diz que o remédio para a falta de paz é justamente este entendimento e essas ações. Então, Hermance nos orienta, nos alerta, que apenas através do amor ao próximo, que se traduz nas obras, através da prece de coração, como nós várias vezes já falamos aqui, sentindo-se parte integrante do universo criado por Deus, poderemos nos curar dessas enfermidades. Caridade e espiritualização. Aqui o remédio para que nós possamos nos curar dessas enfermidades, dessas chagas, como sempre falamos, comentamos aqui nas apresentações. Ainda estudando as letras da obra Para Sentir Deus, a autora espiritual Hermance Dufour nos traz o seguinte pensamento muito interessante sobre perdas. O que Hermance nos fala sobre as perdas em nossas vidas? As perdas
são amargos medicamentos que a vida nos aplica na recuperação de algumas doenças espirituais. Olha só, irmã, se nos coloca aqui que as perdas, elas na verdade nos auxiliam a nos recuperar de enfermidades espirituais. Perdemos pessoas, bens, perdemos oportunidades, caminhos, ó, tudo que ela fala aqui, amigos, saúde física, conforto, ou seja, todas essas perdas, elas vêm realçar a cada um de nós de que, em verdade, nós perdemos aquilo que nunca possuímos, nunca tivemos propriedade, fomos meros possuidores. Inclusive, muitas vezes nós nos falamos possuidor de pessoas, dos filhos, não é? Nós falamos os meus filhos. Lembra daquela outra apresentação? Isso é muito interessante, porque as perdas vêm trazer a nossa real condição de espíritos encarnados temporariamente aqui na matéria para passar por esse estágio, essa escola, não é? E com isso vamos nos melhorando. Então as perdas vão nos curando. Olha como é outro entendimento. Em vez de perdermos a paz, nos sentirmos abalados, desorientados com as perdas, nós devemos aprender com elas. Olha o que a irmã nos ensina aqui, nos leciona. Aí ela colocou aqui uma parte, aqui uma expressão muito interessante. Acautelemo-nos, quanto possível, o entendimento. Corrijamos o pensamento e o sentimento. Aqui então, Hermance nos faz um importante alerta. Muitas vezes, as perdas que colecionamos na vida são pontos de dor a nos educar. Muitas vezes já comentei aqui, a dor ela é educativa. A dor jamais é um castigo, uma atitude de vingança, principalmente quando nós colocamos como vindo de Deus. Então Deus me castigou. Jamais. Deus não castiga. A espiritualidade superior não castiga. As dores ocorrem na nossa vida buscando nos educar e retomar o caminho de nossas consciências. Para isso que serve a dor e as perdas também. Muito bem. Então, para refletirmos o quanto estamos nos esforçando para melhorar os nossos rumos e o controle de nossas emoções. Então, assim, se buscarmos a nossa espiritualização através da manifestação do alto amor e da consciência, olha essas duas expressões de Hermance Tufo, o alto amor, se amar verdadeiramente, não é egoísmo, não é narcisismo, é amor. Amor no padrão, não é? Na referência do Mestre Jesus. Então esse é o alto amor que ela fala. E da nossa, realçar a nossa manifestação da nossa consciência. E a sabedoria, através do trabalho no bem. A sabedoria é como se for assim, colocar em prática esse amor e essa consciência, trazidos aqui por Deus, colocados tão importante em todas as mensagens do Evangelho de Jesus, não é? Realçando sempre a consciência e a prática, a sabedoria. Evitando ao máximo a manifestação de nosso ego. Mais uma vez aqui a irmã se coloca o ego. Egoísta e orgulhoso. Olha aqui as duas chagas, o egoísmo e o orgulho, que é como se fosse um muro que nos limita, é uma barreira para avançarmos em humanidade. Então, justamente, todo esse trabalho, todas essas apresentações, elas dizem respeito a ultrapassarmos esse muro. Ou seja, irmos ao encontro da espiritualização, irmos ao encontro do trabalho no bem, agirmos de coração, com empatia, com compaixão, a prática da caridade, não é? Tudo isso vai fazendo com que realmente vamos nos limpando destas chagas, dessas enfermidades. Hermance ainda nos leciona que as carências afetivas, olha aqui uma outra situação interessante que Hermance nos coloca na sua obra, carências afetivas, elas nos prejudicam e muito a nossa caminhada, quando ocorre a falta do afeto na nossa vida. Ou seja, a nossa vida, a nossa jornada, a nossa caminhada aqui na Terra sem afeto nos prejudica e nos dificulta esse avançar.
porque a falta de afeto ela vai nos prejudicando no nosso interior, nas nossas emoções e sentimentos, na nossa razão de viver muitas vezes, porque nós somos seres coletivos, numa jornada individual, mas vivendo de forma coletiva. Isso é muito importante. Por isso vivemos em sociedade, não é? Então é um ser social. O ser humano ele é um ser social. Então, a carência do amor é a porta de entrada para muitas ilusões acerca da vida e das pessoas com quem nos relacionamos. Amar e ser amado faz parte do projeto de Deus para a nossa evolução. Olha como Irmã se coloca aqui com importância. Amar e ser amado faz parte do projeto de Deus na nossa evolução. Olha que coisa importante. Não é apenas amar e ser amado por Deus, amar e ser amado pelas pessoas. Então assim nós vamos nos sentindo encaixados na sociedade, uma sociedade amorosa, uma sociedade de caridade, de empatia, não é? De compaixão um pelo outro, e assim vamos nos curando destas chagas. Tudo se encaixa, tudo se encaixa. Então a solução é dar o primeiro passo. Não fique parado aguardando que as pessoas se aproximem para conversar e fazer amizade. Muitas vezes acontece assim, não é? Nós ficamos aqui individuais, individualistas, fechados em nós mesmos e não buscamos conversar, não buscamos as pessoas. Vamos dar o primeiro passo, vamos até ao encontro das pessoas. Assim a gente vai procurar conversar, se relacionar de uma forma amistosa e desinteressada. E assim, de repente, as coisas vão começando a acontecer, as amizades, os relacionamentos. Quem está sozinho, de repente, gostaria de viver junto com alguém. Quem sabe não é essa uma situação que pode propiciar, não é? Não é assim que se formam as famílias, os casais vão formando as famílias. Não é assim que acontece? Com certeza. Coloquei aqui uma expressão muito importante nos meus estudos de muitos anos que eu aprendi. Sem medo de ser feliz, por ser feliz, é uma escolha. Muitas vezes a gente fica buscando coisas para ser feliz. Ser feliz é uma escolha. Nós escolhemos ser felizes, sermos felizes. Isso é muito importante, porque nós vamos perceber que a felicidade já existe dentro de nós. Então nós, através da nossa mudança de atitude, de sentimentos e emoções, pensamentos, tirando tudo que é fantasia e ilusão, desenganos, vivendo de acordo com as nossas consciências, nós vamos começando a trazer pessoas, vamos começando a conviver com pessoas e vamos sendo cada vez mais felizes. Então, ser feliz é uma escolha, com certeza. Hermance nos traz ainda um antigo tema muito abordado sobre a falta de paz. Falo sobre o perdão das ofensas. Olha, não tinha como escapar, não é verdade? Para termos paz, temos que falar sobre o perdão das ofensas. O que Hermance pode falar a nós todos, nos lecionar sobre o perdão? Quem não sabe perdoar, carrega um fardo muito pesado que prejudica muito a sua caminhada. A autora espiritual então nos conclama: reconstruamos os rumos e libertemo-nos das lembranças amargas remexidas pelas culpas e pelos tormentos do remorso. Olha só, culpa e remorso. Já falamos aqui sobre questões do remorso, não é? Que em verdade não leva a muitos lugares, não é? Na verdade, o remorso deve de conduzir ao arrependimento sincero. Então nós já falamos aqui sobre a questão do arrependimento tão necessário a cada um de nós. O arrependimento é o compromisso de não errarmos mais. Então é por isso que é tão importante o arrependimento. E o remorso deve de nos conduzir ao arrependimento. O remorso por si só não é produtivo. Muito bem. Forte o que Hermance nos ensina. A palavra aqui, então, podemos colocar assim como uma palavra-chave é: libertemo-nos destas culpas e resolvemos, vamos atrás buscar resolver os problemas, os nossos erros, as nossas falhas, vamos buscar resolver, porque assim vamos nos libertar. Então, quando nós nos libertamos das culpas,
vamos realmente retornando a um estado de bem-estar, de paz. Olha como tudo vai se encaixando, como eu sempre falo. Então, o que Hermance nos relata sobre a fé e as provas? Mais uma colocação aqui de Hermance, muito interessante, muito relevante. Fé e as provas. O que a fé e as provas têm a ver com a busca da paz, com a busca de a paz ser essencial em nossas vidas? Como Hermance coloca aqui a expressão, a fé é o fio condutor que liga o homem à essência da vida. Conectados a ela, encontramos suprimento necessário para alimentar nossas forças e superar a nossa fragilidade. Olha como Hermance aqui coloca com riqueza essa situação, não é? Então a fé, mais uma vez, a fé é o fio condutor que liga o homem à essência da vida, a fé. Conectados à fé, nos alimentamos com as energias necessárias para que nós tenhamos força de superar as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, superar as nossas chagas, inclusive. Olha como é interessante, não é? Muito bem. Já comentei aqui no canal em outras apresentações que as questões de fé são muito importantes. Então, muitas vezes eu coloco aqui um relato pessoal meu a respeito da fé, da convicção de que a fé, com confiança e sentimento, torna-se uma muralha contra a tristeza e a depressão. Então, quando nós realmente começamos a perder a felicidade, o prazer de viver, a alegria de viver, vamos entrando em depressão e muitas vezes a depressão aprofunda no estado de... a tristeza aprofunda no estado de depressão, que já é considerado, já é cadastrado como uma doença. Então vamos percebendo que a fé, essa confiança, ela nos auxilia a passarmos pelas provas. Através da fé, vamos nos alimentando para passar pelas provas. Então, Hermance relata ainda as angústias da vida. As provas se agravam. Olha como Hermance coloca aqui. As provas se agravam. O cansaço se dilata. As soluções não surgem. Os amigos debandam. As tarefas estacionam. O tempo escasseia diante do volume de deveres. E então ela nos dá digamos assim, a primeira dose do remédio contra toda essa situação, contra todas essas enfermidades da alma. Persevera um pouco mais. Tal como Hermance aqui vai nos trazendo esse alento. Persevera um pouco mais e entrega-te ao escudo do trabalho e às energias revitalizadoras da prece. Então nós vamos começando a perceber que o trabalho é um escudo e a prece é as energias que nos trazem aquele suprimento para passarmos pelas provas. Então se espiritualizar, não é? A sabedoria, a prática, vai fazendo com que realmente nós nos coloquemos assim como um escudo protetor e abastecido de energias para enfrentarmos por todas as provas. Agora Hermance nos apresenta a segunda dose do remédio. Eu coloquei aqui como sendo doses de remédio, que eu achei muito interessante. Paciência e reforma íntima. Convido todos a reverem, não é? Quem não assistiu, convido a assistir a apresentação, o desafio da reforma íntima. Vou deixar aqui um lembrete, um card, logo acima, para que possa assistir mais tarde. O que Hermance nos coloca a respeito de paciência e reforma íntima? Esforcemo-nos para que o dia de hoje seja melhor que o dia de ontem. Aprendamos a nos amar como somos, cultivando irrestrita autoaceitação. Isso é importantíssimo, se autoaceitar, não é? Aceitar a si mesmo, gostar de si mesmo, isso é importantíssimo. Recusando o quanto pudermos os convites da tentação de desistir e desertar dos compromissos de progresso espiritual. Vamos persistir,
Vamos buscar não desistir, não nos ausentar dessa busca incessante do progresso espiritual. Isso é importantíssimo. Um dos focos da presente existência nossa. A presente existência, o nosso foco é a nossa evolução espiritual. Veja como vai se encaixando os ensinamentos. Então, veja o quanto Hermance nos realça a importância do arrependimento sincero na busca da paz essencial em nossas vidas. Então, quando nós vamos realmente fazendo essa reforma interior, buscando ter paciência conosco, nos amar, nos aceitar, evitando a debandada, evitando desistir, desertar, como ela colocou ali, dos compromissos do progresso espiritual, tendo arrependimento sincero pelas nossas faltas, ou seja, um compromisso de não errar mais, nós vamos realmente buscando paz essencial em nossas vidas. Olha o que Hermance coloca mais aqui. A falha de hoje não significa queda ou derrota. A falha de hoje não significa que acabou a guerra, perdemos a guerra. Não, não é o combate, não é? Não. A matrícula no aprendizado da autoeducação requer tolerância e paciência incondicionais, quando somos tomados pelo arrependimento sincero. Olha, outra questão aqui, que ela colocou sobre o arrependimento sincero. Então nós vamos percebendo assim que o arrependimento, a tolerância, essa autoeducação, ter paciência, tudo isso se faz através de muito esforço. Não é fácil, não é simples, não é fácil. Porque deixarmos, como diz assim, dar vazão ao nosso ego é a parte mais fácil, é o mais comum. Seguirmos as pressões da nossa sociedade materializada, seguirmos o nosso ego, irmos atrás de bens, de questões materiais, né, de apegos e posses, irmos atrás dessas questões, isso é muito fácil. Mas sairmos dessa seara e avançarmos na seara da consciência, na busca da paz interior, essa jornada é difícil, é muito trabalhosa. Por isso que nós precisamos nos esforçar, paciência e persistência sempre. Quando erramos no caminho e saímos das balizas traçadas pelo Mestre Jesus, encontramos dor, sofrimento e a perda da paz, não é assim? Ou seja, quando entramos no erro, quando cometemos erros, ou seja, saímos das balizas traçadas por Jesus, vem como consequência dor, perda de paz e sofrimento. Para corrigir a nossa rota, devemos primeiramente nos arrepender de coração dos erros cometidos. E assim realmente vamos mudando. Então, arrepender de coração significa firmar um compromisso com Deus e com nossa consciência em não errar mais, como eu acabei de colocar. A partir desse compromisso, retornaremos ao caminho traçado por Jesus e que está gravado em nossas consciências, e então reencontraremos a paz que tanto necessitamos. Olha como a Hermance nos traz aqui com riqueza de detalhes, palavra por palavra, expressão por expressão, a rota, as doses dos medicamentos para que a gente possa se curar, se autocurar. Apresento agora mais uma pérola trazida por Hermance na bela frase: a chave é a simplicidade. Ser simples. Procurar levar a sua vida de forma simples, com simplicidade. Olha, parece que nós estamos lá no momento bíblico de Jesus, dos apóstolos, buscando a simplicidade. A chave é a simplicidade. Simplicidade, como coloca aqui Hermance, é um estado de consciência na qual a criatura, em processo de amadurecimento integral, não se deixa encantar com o supérfluo da vida, sabendo manter sintonia constante com o essencial na manutenção de sua paz interior, porque a simplicidade é a ausência do ego sombrio, o orgulho. Olha aí, nós falamos sobre egoísmo, né? Agora falamos sobre o orgulho, porque o contraponto, o contrário
de simplicidade é ser orgulhoso. Então, olha só como é interessante. Vamos buscando esses entendimentos e vamos adentrando muitas informações, sabedorias muito antigas, milenares, e que fizeram em destaque muitas personalidades da humanidade que encontraram a paz. E todas elas tinham como chave a simplicidade. Então, se você que está me assistindo está conectado nesta apresentação, interessado na busca da sua paz interior, aqui está uma chave importantíssima. Busque levar a sua vida de forma simples. Seja uma pessoa simples, com simplicidade. Podemos trazer aqui a segunda palavra, não é? Humildade. Seja humilde. Jamais busque querer deixar realçar o seu orgulho, ser orgulhoso. Isso só traz dor, sofrimento e grande prejuízo para todos nós. Muito bem, esses ensinamentos estão na obra de Hermance, Diferenças Não São Defeitos. Recomendo muito a ler esta obra, é muito interessante. Observe como Hermance nos relata a necessidade de trazermos em nossas vidas e nossas condutas com simplicidade. Essa conduta nos faz bem, nos acalma e abranda o coração. Olha os caminhos, o percurso para a paz interior, né? Abrandar o coração. O contrário é levar uma vida complexa, cheia de atribulações geradas por nós mesmos em nossa vontade de querer mais do que necessitamos. Olha, aquele antigo ensinamento. Não busque ter mais do que precisa, porque senão a vida vai se tornando complexa, vai ficando cada vez mais difícil e vai se esvaindo a paz que tanto precisamos. Vamos nos enchendo de atividades, preocupações que nos desviam do foco de nossa existência, quais seja espiritualização e sabedoria. Lembro aqui o nosso querido Chico Xavier, que vivia de forma simples, sem complexidades e excessos. Quem já viu, assistiu os filmes, quem já teve a oportunidade de ter estado com Chico, né, foi um privilégio, não é? Vai perceber assim nitidamente que o nosso Chico, o tempo todo, ele buscava ser simples, uma vida simples e a humildade, sempre uma pessoa muito humilde. Apesar de ele ter relatado as questões da sua vaidade, não é? Mas todos nós temos ainda imperfeições. Não existe ninguém encarnado no nosso planeta com ausência de imperfeições. Todos nós temos imperfeições. Muito bem, quero apresentar aqui agora uma listinha, uma pequena lista, de 10 dicas na obtenção do equilíbrio e da paz. Olha só, 10 ensinamentos, 10 dicas. É bem interessante, convido todos a se manterem atentos no desenrolar dessa lista. Busquem o entendimento de cada um dos itens e façam uma reflexão interior, o quanto que você está mais próximo, o quanto que você está mais afastado, o quanto que você acha que é interessante fazer tudo que é sugerido nessa lista, na busca da paz em nossas vidas. Primeiro item, harmonizar o lar. Abrir portas, janelas e começar a fazer uma limpeza. Mas é uma limpeza mesmo, não é uma limpeza espiritual. É importante, é interessante sim, mas limpeza material. Abra as portas, as janelas, deixe ventilar, deixe entrar o sol, faça uma limpeza, harmonize o seu lar. Isso é muito interessante. Organize as coisas, retire tudo que não precisar, não é? Dê doação, descarte, deixe o que é necessário dentro do seu lar. Faça uma harmonização e uma limpeza no seu lar. Comer bem, respeitar os momentos das refeições. Isso também vai nos auxiliar o nosso organismo físico no seu trabalho periódico de nutrição, de alimentação, o sono, não é? Então a questão física ela é muito importante também. Prestar atenção, perceber a qualidade de nossos pensamentos, o controle dos nossos pensamentos, não deixar que o nosso pensamento
decole, não é? E muitas vezes vá ao encontro de fantasias, ilusões, às vezes pensamentos densos, pensamentos que nos trazem irritação, não é? Vamos controlar os nossos pensamentos. Ter objetivos, objetivos materiais e espirituais. Vamos colocar metas em nossas vidas. Então, se você, na questão material, eu tenho uma meta de fazer um curso, tenho uma meta de constituir uma família, tenho uma meta, enfim, colocar metas na sua vida. E metas espirituais, na busca de se espiritualizar, de ser um ser humano mais simples, mais humilde, não é? Menos complexo na vida, não é? Metas espirituais, de ascensão espiritual. Vamos colocar metas em nossas vidas, vamos colocar objetivos em nossas vidas. Fazer exercícios. Escolha algum exercício que você se agrade, você goste de, se sinta confortável. Caminhada, nadar, correr, algum esporte, dançar, não é? Ou seja, alguma coisa que você faça um exercício que você se sinta bem, de acordo com as condições de cada um, com a sua capacidade física, não é? De repente a pessoa tem uma perfeição física, bastante saúde, dá para fazer determinado tipo de atividade, outras não, de acordo com cada um. Utilizar os seus talentos, porque todos nós temos talentos, todos nós temos virtudes. Então, temos dons e talentos, descobrir e colocar em prática. Muitas vezes, tocar um instrumento, aprender a cozinhar, aprender a falar, fazer palestras, não é? Como eu, por exemplo, que alguns anos atrás jamais imaginava de fazer palestras. Aí fiz um curso de exposição oral e comecei a, devagarzinho, fui indo, e a gente vai realmente avançando, evoluindo, começando a se sentir confortável em falar. Muitas vezes a gente até fala demais, deveria até falar um pouco menos, não é verdade? Quem é palestrante, quem fala sabe bem o que eu estou dizendo. Muito bem. Meditar. A meditação muda a espiritualidade e a medicina do corpo e da mente. Inclusive existem cursos, existem grupos de meditação. É uma coisa bastante interessante. Aceitar a vida. Parar já de reclamar. Aceitar e ajudar o próximo. Então aquela pessoa que tem hábito, o costume de reclamar quando amanhece um dia ensolarado e diz assim, esse sol está muito forte, está muito quente. Ou então de repente está chovendo, que é o contrário, daí a pessoa reclama, agora está chovendo muito. Então a pessoa está sempre reclamando. Se tem muita gente, ela reclama que tem muita gente. Se não tem ninguém, ela reclama que não tem ninguém. Então é uma pessoa que está sempre reclamando. Então vamos parar de reclamar, vamos aceitar a vida do jeito que ela se apresenta na nossa estrada. Vamos fazer ao contrário, vamos aproveitar as oportunidades que surgem na nossa estrada para crescermos enquanto seres humanos. Visitar a natureza para purificar as células e acalmar o espírito, ou seja, estar em contato com a natureza, com as árvores, com flores, com animais silvestres. Não é? Estar em contato com a natureza faz muito bem ao corpo e ao espírito. Conversar com Deus. Ler e apreciar o Evangelho segundo o Espiritismo para orientações e preces. Então, eu coloquei aqui o Evangelho segundo o Espiritismo porque ele está muito mais encaixado de acordo com os entendimentos que nós vamos colocando aqui dos estudos do mundo espiritual. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, como eu sempre digo, traz a chave do entendimento das parábolas, das mensagens de Jesus. Muito bem. Desejo que essas singelas dicas possam motivar a todos na busca constante da paz, que realmente é essencial em nossas vidas. Para encerrar essa apresentação, que já está bastante longa, gostaria de ler uma prece intitulada Prece aos Homens de Boa Vontade, de São Francisco de Assis. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor. Ser paciente,
compreensivo, manso e prudente. Quero ver, além das aparências, teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não ver senão o bem de cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda a minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e alegre que todos aqueles que se aproximem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. São Francisco de Assis. Muito bem, meus amigos, então espero de coração que esses estudos possam motivar a todos na busca constante de sua iluminação, na busca pela espiritualização, na qual se traduzirá em amor e sabedoria. Quero deixar aqui a minha gratidão por ter assistido a este vídeo e que possamos nos reencontrar no próximo sábado, às 14h15, com uma nova apresentação. Convido a todos mais uma vez a se inscreverem no canal, a compartilharem os vídeos, a deixarem o seu like, como eu coloquei lá no início da apresentação, que marquem o sininho das notificações. Isso contribui muito para a divulgação desses estudos, dessas informações. Vamos então fazer a nossa breve prece. Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos pela paz que nos deixaste, por todo o seu esforço através do Evangelho, dos ensinamentos, de tantas parábolas, tantas mensagens, a nos orientar na busca de sermos seres humanos melhores a cada dia. E que realmente possamos, através desses estudos, de todo esse conhecimento, angariar a paz que tanto necessitamos em nossas vidas, pois a paz é essencial na vida de toda a humanidade. Mestre Jesus, abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado e até a próxima.